Eu vou resolver o problema da máquina de Etioud utilizando o método de Lagrange. Aqui fazendo as minhas considerações iniciais do problema aqui, vou chamar aqui do centro do bloco 1 até o centro da polia, essa distância aqui, de x1. E a distância do centro do bloquinho M2 até o centro da polia de L menos x1, que isso tudo eu vou considerar como sendo x2. E o tamanho do fio, que vai desde o bloquinho M2 até o bloquinho M1, é o comprimento L, que é o fio inteiro no caso. E a gente considera aqui que a polia não possui nem massa, nem atrito, e por isso a gente pode definir o vínculo sendo como L igual a x mais 1. Aí aqui L igual a x1 mais x2 na realidade. E aqui considerando a nossa coordenada generalizada, vai ser x1, né? A gente poderia escolher tanto x1 como x2, no caso. Mas aqui eu resolvi escolher x1. Aí a gente chama V1 igual a dx1 dt, que vai ser igual a x ponto, x1 ponto. E o V2 vai ser dx2 dt. Aí aqui, como o L menos x1 é igual a x2, né? Aí a gente põe que dl menos x1 dt é igual a menos x1 ponto. O vínculo, né, que é L igual a x1 mais x2, aí o x2 vai ser igual a L menos x1. Então, a gente pode definir que x2 ponto é igual a menos x1 ponto. A gente tem a Lagrangiana sendo L igual a T menos U, que no caso é a cinética menos a potencial. Aí a gente pode definir já a energia cinética do sistema, que vai ser T1 mais T2, né, no caso. Que é a energia cinética do bloco 1 e a energia cinética do bloco 2. Aí aqui a gente tem que T igual a... que a gente tem que a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, né? Então a gente vê aqui que a massa do bloco 1 vezes x1 ponto ao quadrado dividido por 2, mais a energia cinética do bloco 2, que vai ser m2 vezes x2 ponto ao quadrado dividido por 2. Isso tudo a gente vai ter, fazendo as operações aqui, a gente vai chegar em x1 ponto ao quadrado, m1 mais m2 dividido por 2. E aí aqui a gente considera que esse resultado está em função só de x no ponto, por causa dessa substituição que eu fiz aqui em cima. Agora, definindo a energia potencial do sistema, né, a gente vai considerar aqui o centro da polia como referencial, nosso referencial, né? Então, a energia potencial vai ser menos M1G x1 menos M2. Aí aqui a gente vai usar o x2 sendo L menos x1. E a coordenada generalizada de Lagrange vai ser essa aqui. E dessa forma a gente tem que a lagrangiana vai ser igual a x1 ponto ao quadrado dividido por 2, m1 mais m2, mais a massa do bloco 1 vezes a gravidade, x1 mais massa do bloco 2 vezes a gravidade, e o x2 aqui no caso, que é L menos x1. Agora, fazendo a derivada no tempo, a gente tem que d dt de del L d del x ponto, x1 ponto, menos del L del x1. Isso tudo vai ser igual a zero. Passo a passo aqui, a derivada da Lagrange em relação a x1 ponto, depois vou fazer ela em relação a x1, e aí depois eu vou fazer a derivada no tempo, resolver a derivada no tempo. Aí aqui fazendo primeiro a derivada da Lagrange para x1 ponto, a gente vai ter que 2x1 ponto sobre 2, m1 mais m2. Aí vai cancelar o 2 com 2, vai ficar x1 ponto, m1 mais m2. E aí aqui, derivando agora em relação a x1, a gente vai ficar com m1g menos m2g. Aí agora sim, fazendo a derivada no tempo de x1 ponto
Aí fazendo a derivada no tempo aqui, a gente tem, dessa primeira derivada, né? A gente vai ter x1 ponto, m1 mais m2, que vai ser igual a m1 mais m2, x2 ponto, x1 2 pontos. Então aqui, a gente pode considerar no final aqui, que m1 mais m2, x1 2 pontos, menos m1g mais m2g igual a zero. Aí rearranjando aqui tudo, a gente fica que m1 mais m2, x1 2 pontos é igual a m1 menos m2 vezes g. Aí aqui isolando o x1 2 pontos, a gente chega nesse resultado aqui. Agora, considerando aqui o problema pela mecânica newtoniana e fazendo uma comparação com a resolução que foi feita utilizando o método de Lagrange, aqui as considerações vão ser a mesma na polia e nos blocos. A gente considera a gravidade, considera a aceleração desse bloquinho M2, que vai estar para cima, porque a gente considerou que a massa do bloquinho 1 era maior do que a massa do bloquinho 2. Então, a gente sabe que um vai ter que subir e o outro vai ter que descer. Então, a aceleração do que está subindo é para cima e a aceleração do que está descendo é para baixo. Agora, resolvendo no bloco 1. No bloco 1, a gente sabe que a tensão vai estar para cima, peso para baixo, aceleração para baixo. Então, a gente faz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, pela segunda lei de Newton. Aí, a gente desenvolve aqui a força resultante, põe que a tração menos o peso, igual a menos m1, por conta de que está para baixo, vezes x2 ponto, que é a aceleração. Aí a gente resolvendo aqui, chega que T1 é igual a m1 vezes g menos x2 ponto. Já no bloco 2, a gente faz as considerações também, só que aqui a aceleração vai estar para cima, porque o bloquinho vai estar subindo, a tensão vai estar para cima, força peso para baixo. Aí a gente faz a mesma coisa pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Aí faz as mesmas contas do bloquinho 1 e chega nesse resultado. Aí aqui, como T1 igual a T2, é um par de ação e reação, a gente pode considerar que M1G menos X2 pontos, que é a aceleração, vai ser igual a M2G mais X2 pontos. Né? Aí fazendo aqui o desenvolvimento matemático, passando para lá, para cá, rearranjando, a gente chega no final nessa resposta aqui, que é a mesma resposta que a gente chegou utilizando o método de Lagrange. Então, portanto, a conclusão dessa comparação é que os dois problemas são equivalentes, resolvendo pelo método de Lagrange e pelo método da mecânica newtoniana.